que maravilha estarmos aqui, né? Acho que a gente vai conversar muito lá no céu sobre as coisas espirituais que nós fizemos aqui na terra, viu? E a gente vai lembrar de detalhes de cultos, inclusive, de pregações que Deus usou para transformar nossas vidas, de orações, da comunhão com os irmãos, mas mais importante, da nossa caminhada aqui neste mundo em comunhão com Jesus. Eu quero hoje trazer exatamente uma palavra que diz respeito a isto. Eu queria te convidar para ficar de pé um minuto. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, final do Novo Testamento. Primeira carta, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Capítulo 2, apenas o verso 28. Então, repetindo, 1 João, capítulo 2, verso 28. Leiamos. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Que texto maravilhoso. Apóstolo João escreveu sobre esperança, amor. É isso que vamos ver nesta pregação, se Deus nos der a graça para isto. Vamos orar primeiro. Querido Deus, Pai Santo, em nome de Jesus, nós oramos pedindo a bênção do Senhor para todos os nossos irmãos que estarão ouvindo a Tua palavra em toda parte, por onde o Senhor enviar esta mensagem, esta pregação. Abençoe a começar pelos irmãos aqui presentes, todos que vieram a este templo, estão aqui, Senhor, para receber a palavra viva do Senhor. Toca no coração, na alma de cada um. Abençoe e fala, ministrando vida e poder. Nós oramos e entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Glória a Deus. A palavra de Deus, especificamente a palavra que Deus entregou para o apóstolo João. João foi um apóstolo de grande confiança de Cristo, né? Foi o que aproximou mais de Cristo, foi João. Ele tinha um apego, né? Ele deitava no ombro de Jesus como uma criança que busca o aconchego do Pai. Eu acho lindo isso, né? Agora mesmo nós chegamos aqui à frente para deixar as ofertas. Samuelzinho estava chegando aqui, eu abracei ele, baixei, ele me deu um beijo. Eu dei um beijo nele também. A amizade, o amor, o companheirismo, que leva a gente a querer estar, né, com as pessoas. Esse amor, essa comunhão verdadeira. E por falar nisso, Deus, na sua sabedoria, fez com que a vida girasse em torno de nascimento, infância, adolescência. Tudo isso aí tem sentido para nos converter, para nos moldar para Ele. Quem entende o que eu estou falando sabe. Uma criança, quando chega num lar, numa família, ela muda a família inteira. Ela puxa a gente. Deus faz uma obra na vida da gente através das crianças, filhos ou netos, que não faria de outra forma. As crianças nos arrastam de volta para o tempo da inocência, da infância, da humildade, da paciência. E é Deus trabalhando, é Deus agindo. De outra forma, a gente não iria sentar mais no chão, não iria ficar com tolices, brincando, divertindo com coisas que só criança fazem. Mas quando a gente faz isso e lembra naquele momento que Deus de alguma forma está trabalhando na gente, no coração da gente, a gente louva a Deus e sabe que de fato o Senhor está comunicando algo dele, da vida,
da bênção dele para o nosso coração. Então nós louvamos grandemente a Deus, e parece que tudo isso tinha que estar passando pela palavra que vamos trazer nessa noite. A palavra de Deus produz fé. A palavra fé também pode ser traduzida por confiança. Então a palavra de Deus produz confiança. A confiança em Deus produz a esperança. E a esperança, isso, segundo João, nos conduz à santificação. Guarde isso. A palavra de Deus está produzindo em nosso coração confiança ou fé. Esta fé ou essa confiança está nos gerando em nós esperança. E a esperança está produzindo em nós o desejo de ser santo. Você vai perceber isso logo, daqui a pouco estaremos lendo. Essas três palavras traduzem virtudes que devem estar bem presentes em nossa vida para o nosso encontro com Jesus. João, novamente citando João, ele escreveu dizendo: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Acabei de ler 1 João capítulo 3, 2 e 3. A esperança cristã então baseia-se na promessa de Deus de nos tornar seus filhos. A esperança cristã baseia-se nesta promessa. Deus prometeu nos tornar seus filhos pela fé em Jesus Cristo. Todos que já depositaram a sua fé em Jesus Cristo como Deus, Senhor e Salvador, são filhos, foram gerados de novo para uma viva esperança e já fazem parte da família de Deus, tendo nascido não da carne nem do sangue, mas de Deus. Nascer de Deus é a maior de todas as bênçãos e vitórias que você poderia encontrar nesta caminhada que estamos fazendo e que vai terminar um dia e depois vai continuar de uma forma gloriosa no reino de Deus. Uma das maiores bênçãos é ter a esperança de um dia podermos ver o Senhor face a face. Estava pensando aqui, sentado ali, porque eu queria falar um pouco sobre o olhar. Cheguei aqui fazendo uma pergunta para os irmãos sobre um texto lindo que tem na Bíblia. Daqui a pouco eu cito ele. Mas eu comecei a pensar neste assunto agora, de uns dias para cá. Mas a Bíblia fala tanto sobre o nosso olhar, sobre o olhar de Jesus. E eu acredito que até indiretamente a Bíblia fala ali sobre o olhar do Pai. Quando Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden e o visitava. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha ver, dar uma espiada em Adão e Eva, ver como é que eles estavam. Quando o homem peca, a Bíblia diz que uma das primeiras reações do homem foi esconder, enfiar lá no meio do mato, esconder, para não permitir que Deus olhasse para ele. Se você entende, compreende um pouco do que eu estou falando, quando a gente olha para uma pessoa, e principalmente se o seu olhar é esse olhar sereno, tranquilo, esse olhar cheio de compaixão, bondade, quando você olha para uma pessoa dessa forma, você comunica para ela alguma coisa, ou conforto, ou paz, ou alegria, mas você comunica ao olhar para uma pessoa, você comunica algo da sua própria alma. O Senhor Jesus disse que os olhos é a candeia do corpo, a lâmpada do corpo.
Então eu imagino que Deus o Pai queria, e ele procura o homem, né? E ele diz: aonde estás, Adão? O que fizeste? Deus quer olhar para ele, mas ele está correndo e não quer olhar para Deus, nem que Deus olhe para ele. Quando Jesus foi preso, lá no Getsêmani, levado para a casa de Caifás, Pedro tinha reafirmado muitas vezes que ia com Jesus até a morte, mas aí ele vai atrás de Jesus e senta ali na fogueira do pátio da casa de Caifás. Uma empregada vem e fala: você é galileu, você anda com Jesus. E ele começa a negar Jesus. E depois que ele nega Jesus 3 vezes, como Jesus tinha predito, o galo canta. Galo pregador. Quando o galo canta, meu querido, cuidado, viu? O galo também adverte a gente. Deus usa qualquer coisa para falar conosco. O galo cantou e a Bíblia diz que Pedro chorou, porque o galo lembrou eles: você não é tão forte como você disse que era, tá vendo? Terceira negação, você está falando que não conhece Jesus. E a Bíblia diz que ele ficou totalmente desconcertado, não sabia mais o que fazer, e ele começou a sair, não sabia se ir embora, se deixava Jesus lá preso, lá sendo questionado injustamente, acusado, e ele está tentando, não sabe o que ele faz, e ele dá uma olhada antes de sair ali do foco, né, do radar daquele povo que estava querendo trucidar Jesus. E ele dá uma olhadinha para trás, e a Bíblia diz que lá de dentro da casa de Caifás, Jesus olha, e Jesus consegue olhar, ver os olhos de Pedro, comunicar a alma para Pedro. E a Bíblia diz que quando Jesus olha para ele, aí ele desaba, porque o olhar de Jesus não era de condenação, era de misericórdia, era de bondade, era de compaixão. Ele estava morrendo cheio de amor por Pedro, porque ele sabia que Pedro ia começar a sofrer a partir daquela hora. O Senhor olha para ele. Eu não falei para vocês o tema dessa mensagem, vou voltar aqui para mim te falar o tema. Olhando nos olhos de Jesus. Vamos repetir: olhando nos olhos de Jesus. Se uma pessoa for num banco aqui da cidade pedir um empréstimo e sentar na mesa do gerente, ficar olhando para baixo, não olhar para o gerente, ele não empresta nem um centavo para essa pessoa. Quem não olha para a gente, ele não confia nele. E faz bem não confiar, viu? Por que não olha? Você é salvo, liberto, você tem que andar sorrindo para todo mundo, olhando, feliz. Não é aquele olhar concentrado, não, que inibe a pessoa, não, aquele olhar suave, que deixa a pessoa com liberdade para comunicar, para falar com você. E toda pessoa que olha para a gente suavemente nos nossos olhos, a gente confia nela, confia e passa a fazer coisa para elas que você não faria para outra pessoa. O olhar nos olhos de Jesus tem muito sentido. Vou repetir o versículo que nós lemos no início para você agora começar a ligar as coisas. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Este texto aqui nos lembra, no começo, nas primeiras palavras, nos lembra João 15, onde Jesus fala sobre a videira e os ramos. Resumidamente, ele é a videira e ele nos compara com os ramos que tem que estar ligado na videira para receber vida da videira. Ele disse: eu sou a videira, vocês são os ramos, os galhos. Quando João diz assim: filhinhos, permanecei nele, nos lembra o versículo de João capítulo 15, verso 4 e 5. Jesus disse: está em mim e eu em vós,
Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Pastor, como é que eu posso estar em Cristo? Como é que Cristo pode estar em mim? Trave um relacionamento com Jesus, de olho no olho. Olhe para os olhos de Jesus e deixe Ele olhar para você nos seus olhos. Jesus, quando olha para os nossos olhos, Ele vê a nossa alma. Quando você olhar para os olhos de Jesus também, você vai ver o coração e a alma de Jesus. Não tem jeito de você esconder uma coisa de alguém que olha nos seus olhos. O verdadeiro amor, ele é consolidado pelos olhares. Todo mundo casado aqui começou dando uma olhadinha. E deu certo, graças a Deus. Qualquer marido aqui, qualquer esposa, qualquer filho, qualquer pai aqui, tem liberdade e afinidade de olhar nos olhos um do outro. O apelo de Jesus é para que nós tenhamos comunhão com Ele. Comunhão se faz assim, do jeito que nós estamos falando aqui. A primeira palavra então deste versículo, permanecer nele. Permanecer nele é estar olhando o tempo todo para Ele, aprendendo com Ele. A gente olha para Jesus, você fica admirado com Ele, você fica feliz com Ele, você fica tocado por Ele, você fica emocionado com Ele, você fica eufórico com Ele quando você vê como Ele ensinava, Ele falava, como Ele criava, cria até hoje, é claro que Ele está falando sempre conosco, aquela expectativa do reino de Deus, do céu, da vida eterna. Mas existe um outro ponto. João diz assim: agora, filhinhos, permanecei nele para que quando ele se manifestar, por enquanto Jesus não está fisicamente aqui conosco, nós temos ele espiritualmente, mesmo assim a gente tem como ter comunhão com ele, mas imagina quando ele se manifestar, aqui vai ser contato pessoal, a gente vai ver Jesus pessoalmente. Então ele diz o seguinte: para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. Essa palavra aqui, ter confiança, é de uma tradução muito difícil no grego, mas basicamente significa que quando Jesus voltar, quando a trombeta soar, quando os mortos ressuscitarem, quando nós os vivos formos arrebatados e estivermos indo ao encontro do Senhor, ouça, nós teremos, no nosso primeiro encontro com o Senhor ainda nos ares, nós teremos que olhar para os olhos do Senhor sem piscar. Esta é a senha. Jesus disse: as minhas ovelhas me conhecem e eu conheço-as. Quem não é ovelha de Jesus não vai dar conta, não vai ter liberdade, não vai ter conforto para olhar nos seus olhos. Esta é a senha. Não sobe, não entra no reino de Deus, não tem a intimidade, a amizade com Jesus. É isto que João queria dizer, para que tenhamos confiança. Confiança é um olhar sereno, tranquilo, olho no olho, calmamente, sorrindo junto, contando histórias, casos, falando de coisas úteis ou não tão úteis, mas de qualquer maneira feliz por estar junto com aquela pessoa. Quando dois amigos que eu falo são amigos mesmo,
se encontram, eles sorriem de besteiras, de bobagens, e cantam e alegram e divertem, e não há constrangimento, não há nenhuma intimidação, não há nada disso. Há aceitação. Os verdadeiros amigos não expõem defeitos, só pensam nas virtudes, e um quer fazer o outro sentir bem, né? É isto. João disse: quando ele se manifestar, nós precisamos ter confiança com ele, olhar nos olhos. Por quê? Porque ele diz o seguinte: se uma pessoa não estiver plenamente confortável na comunhão com Jesus, a vinda dele não será motivo de euforia e de alegria, será motivo de medo, de desespero. Por isso João diz o seguinte: se você não tiver essa confiança para com ele, você poderá ser confundido. A palavra confundido aqui é ficar desnorteado por ele na sua vinda. Esse tipo de confiança, esse tipo de liberdade espiritual que a gente tem que ter com Jesus, só pode acontecer, só pode ser verdadeira na vida da pessoa que já foi justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus, já foi regenerado pelo Espírito Santo, já foi santificado por Jesus, já comeu com Jesus, já andou com Jesus, já sentou com Jesus, já aprendeu a amar Jesus. Não é para qualquer pessoa. A porta para essa amizade com Jesus está aberta. Mas são poucas as pessoas que acharam esse caminho de aproximar, dizer: Jesus, estou aqui, olha eu aqui, Senhor. Você não quer nada, você só quer ficar perto dele, é tudo que você quer. Só isso é suficiente também para resolver todos os problemas. Quem não estiver procurando fazer o que a Bíblia ensina hoje, que é esse voltar para Deus, esse olhar para Deus, não terá essa intimidade com o Senhor. A Bíblia diz lá em Isaías 45, 22, o Senhor disse assim: olhai para mim, Deus falando, o Pai, olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque não há Deus fora de mim. Quantos já olharam para Deus e foram salvos? Salvação é isto. O que nos salva é esse olhar transformador, esse olhar nosso quando nós voltamos para Deus, porque na mesma proporção que você olha, Ele olha também para você. É o mesmo olhar. Que irmão Arlen me ajudou a achar o versículo, Salmo 34, verso 5. E olharam para ele, e os seus rostos foram iluminados, e não ficarão confundidos. Olha o versículo, nesse versículo nós temos que ler ele, porque eu estou citando ele aqui meio de cor, eu dei uma lida só, e ele é muito lindo, e ele precisa de ser anexado agora à mensagem. Ele faz parte, ele veio em cima da hora. 37,4. Não, 34,5. 34,5, isto. Vamos lá? Está aqui. Olharam para ele. Você olhou para ele? Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Então esse olhar salva, esse olhar tira a perturbação, esse olhar tira a confusão. O mundo está confuso, o ser humano está confuso, ele não sabe se vai ou se vem, se fica ou se anda, se compra ou se vende, ele não sabe, ele está perdido. Mas a Bíblia diz: e olharam para ele e foram iluminados.
Paulo, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3,18, eu não vou abrir para ler agora, mas ele diz que esse olhar que nós temos, nós olhando para Ele, nós somos transformados de glória em glória. Porque quando a gente olha para Jesus, Ele reflete em nós a imagem dEle, e nós nos tornamos uma espécie de espelho, para que Ele possa refletir a sua beleza, a sua santidade, a sua pureza, refletir em nós. Mas ela não apenas reflete como se fosse no espelho, ela começa a colar em nós e nos transformar na mesma glória que Ele possui. Por isso que esse olhar para Jesus é a certeza de que Ele vai devolver também o olhar dele para você, e quando Ele começa então a olhar para nós, nós somos iluminados, somos salvos, somos transformados. Hebreus capítulo 12, verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Na hora que Jesus se manifestar, nós teremos que ter essa confiança, essa liberdade de olhar nos olhos dele e deixar ele olhar em nossos olhos. Essa é a senha para seguir para o céu. Quem não procurou aproximar de Deus, andar com Jesus, não vai ter essa liberdade. Uma pessoa que você não tem amizade com ela, afinidade com ela, você tem um olhar formal. Não é olhar de comunhão, é um olhar formal. Você já está olhando para o Senhor? Você olha para Jesus lendo a Bíblia? Você olha para Jesus dobrando os seus joelhos no seu quarto? Você olha para Jesus cantando e adorando Ele no templo ou na sua casa? Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com manto de justiça, como o noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Isaías 61, 10. Quem é que tem este olhar sereno, tranquilo, para olhar para os olhos de Jesus? Quem já foi vestido de vestes de salvação. Quando Deus foi procurar Adão escondido lá com medo, Deus disse: saia, Adão, venha para fora, venha para cá. E a Bíblia diz que o Senhor teceu vestes, preparou vestes e deu para Adão e Eva, vestiu-os. Agora vem o Senhor Jesus e nos traz as vestes da salvação, o manto da justiça. Veste, manto, são paramentos de reis e príncipes. E aqui ele está falando ainda de vestes espirituais que te tornam dignos e dignas de entrarem no reino de Deus. Naquele momento, quando o Senhor voltar, uma simples religiosidade não será suficiente. A religiosidade te ajuda a cumprir alguns deveres com a sua igreja, mas não é suficiente. Nós estamos falando aqui do encontro nosso com Jesus. As emoções não são suficientes. Nós teremos que ter naquele dia, naquela hora que Jesus vier, nós teremos que ter a plena certeza de que nossos pecados foram perdoados. Nós teremos que ter a tranquilidade e a serenidade de que estamos em comunhão com Deus. Numa outra tradução da Bíblia, está escrito assim: sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. É essa coragem, essa liberdade que você tem que ter. Aqui fala coragem. E aí diz assim: assim não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia, como Adão escondeu de Deus. Naquele dia da vinda de Cristo, que nós falamos que será um dia de júbilo, será um dia de pavor também para muita gente neste mundo. Talvez você esteja pensando que poderá ficar: ah, pastor, vai ser uma multidão, vou ficar escondido lá por trás, vou ficar escondido no meio do povo, para não precisar de olhar para ele. Não tem jeito. Nesse dia, todos nós teremos que olhar para os olhos dele.
É melhor fazer amizade com Ele. É melhor andar junto com Ele. É melhor deixar as coisas que desagradam a Ele. É melhor nós começarmos a dar uma revisão na nossa vida. Quando nós estamos preparando para uma viagem, vai chegando a hora da viagem, o dia da viagem, a gente começa a conferir a bagagem, não é isso? A gente abre a mala e fecha umas 10 vezes, para ver se não está faltando nada que a gente precisa, que vai para outro lugar longe, né? Tem pessoa que vai viajar, tem que levar remédio, tem que levar escova, tem que levar roupa, tem que levar isso, tem que levar aquilo. Jesus nos disse que nós devemos, o Senhor ensinou-nos que nós devemos deixar o mundanismo. O que é isso, pastor? Deixa os costumes deste mundo. Os costumes deste mundo estão maculados de pecado, de coisas ruins. Não imita o mundo não, que você vai dar mal, viu? Não tenta imitar o mundo não, que você vai sair muito mal com isso. Deixe o mundanismo. Seja você uma pessoa de personalidade própria, cristã. Identifique-se com Jesus. Adote os hábitos, adote o caráter, adote os costumes que Jesus quer te transmitir e deixe esse mundo enquanto é tempo. Jesus tem nos ensinado que nós devemos amar, perdoar. Irmão Elias falou hoje aqui sobre contribuir. É um hábito cristão. Quem vai desfazer isso? Eu quero louvar a Deus e agradecer de coração que o irmão Elias não apenas contribui com seus dízimos e oferta na igreja, como ele também está contribuindo pessoalmente com o canal. Eu falo canal para não dizer que ele está contribuindo comigo, né? Para a gente manter o trabalho ali sempre. Graças a Deus, obrigado, mas Jesus te multiplique ricamente o seu esforço, sua dedicação. Irmão Elias, ele faz isso voluntariamente. E eu oro por ele, para Deus multiplicar. Vai ter outros carros aí, viu, Marisa? Pode ficar tranquilo que vem mais. E Deus pode dar muito além do que nós pedimos ou pensamos. Creio piamente nisso. Então o Senhor Jesus tem nos mandado contribuir, evangelizar, louvar. E tudo isso, quando Ele pede para você ir fazendo aqui, é parte da bagagem. São elementos da bagagem que você precisa para fazer a sua última viagem com Ele para o céu, no arrebatamento da igreja. Temos que ter a certeza de que já colocamos tudo em seu devido lugar. Agora, alguns estão distraídos, alguns estão fazendo totalmente o contrário. Esses vão se envergonhar diante dele naquele dia. Para não dizer de alguns que vão correr e se esconder dele. Não dá para olhar para os olhos de Jesus, enquanto Jesus está indo para a direita, o outro está andando para a esquerda. Lá na frente, Jesus vai fazer uma curva, vai todo mundo ter que encontrar com ele. E alguns vão, nessa hora, ficar envergonhados. Aqueles que não deixaram o mundanismo, não renunciaram às obras da carne, não foram honestos, não amaram o cônjuge, filhos, pais, não amaram as pessoas, não deixaram o orgulho, não falaram a verdade, essas pessoas não conseguirão olhar para os olhos de Jesus, porque no olhar para os olhos de Jesus, a alma é descoberta. Aí já não é mais ninguém prestando conta para outra pessoa, aí é você sendo você diante de Jesus, totalmente você, integralmente você. Aí nós não estamos falando apenas de algumas palavrinhas, algumas coisas que a gente fala às vezes, não, aí nós estamos falando de intenções de coração, de pensamentos e imaginações. O que passa no recanto da nossa imaginação? Eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe o que passa no íntimo dos seus pensamentos e imaginações e sabe também do que passa no meu. É nesse dia então que olhar pode ser constrangedor. Uma pessoa, por exemplo, que se torna infiel, trai o seu cônjuge, que a pessoa nunca mais olha para aquela pessoa
tranquilamente, nunca mais. E mesmo que ele oculte isso de todo mundo, no dia da vinda do Senhor Jesus, a Bíblia diz que os desígnios dos corações serão revelados. Aí o que eu faço, pastor? Eu estou numa condição muito parecida. Ué, aprenda a buscar o perdão e a misericórdia de Deus, porque se você buscar agora, Deus te lava, purifica, cancela as suas dívidas e Ele nunca mais vai lembrar delas. Aquele dia você vai poder olhar para Ele sereno e tranquilamente, porque Ele não vai expor nenhum dos seus pecados. Ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Ele levou na cruz os nossos pecados. Você acha que tinha alguém que era digno de alguma coisa? Ninguém era digno de nada. Todos nós éramos devedores de tudo e de tudo mesmo. Ele levou os nossos pecados. Agora a Bíblia diz o seguinte: quem encobre suas transgressões não prospera, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Buscar a misericórdia de Deus hoje, a purificação do pecado, o arrependimento, a conversão. Vai para as lágrimas, joelha diante de Deus, pede perdão. Tem coisa que você não precisa contar para todo mundo, não. Conta para Deus. Tem coisas que você fica falando, fica pior. O diabo fica querendo usar isso para te denegrir, para te massacrar. Então vai direto na fonte. Jesus te perdoa. Jesus cancela a sua transgressão. Jesus apaga seu pecado. Ele passa uma borracha ali, ó, que não vê mais nem sinal. Ele tem um alvejante que ele lava, fica branco igual a neve. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã, alvos mais do que a neve. Para essas pessoas naquele dia, mesmo que as nossas transgressões tenham sido grandes, se nós viemos a Cristo, se nós arrependemos de tudo, naquele dia não haverá nenhum constrangimento no seu olhar, quando você olhar para os olhos de Jesus, porque você o tem como seu Senhor e Salvador, porque você reconheceu que você não podia, não tinha, não era sem Ele. Então Ele vai cobrir você com o quê? Com o manto da justiça, com as vestes da salvação, e você poderá olhar assim para os olhos dele. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, aqui Jesus está dizendo de um grupo de pessoas que praticavam coisas religiosas e faziam até certas práticas de coisas religiosas. E Jesus vai dizer assim: eu nunca te conheço, não sei de onde você é, não sei seu nome, te conheço, nunca te conheci. Meu Pai. Por que as pessoas recebem? Porque aqui Jesus está falando de gente que recebeu algo dele. Em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos maravilhas, profetizamos. Por quê? É possível uma pessoa receber alguma coisa de Deus e não estar apto para entrar no reino de Deus? Perfeitamente. Sabe por quê? Porque o problema não é o tanto que às vezes as pessoas recebem de Deus. Agora mesmo o mundo inteiro de ímpios, ateus, agnósticos, gente que blasfema de Deus, está sendo abençoado por Deus. A chuva está caindo no quintal dele, do mesmo jeitinho que cai no nosso. A gente vem na igreja todos os dias, a água cai no meu quintal, cai no quintal do vizinho que é ímpio, pecador, mesmo jeito. Deus está abençoando até os que não merecem nada, os que falam mal dele, blasfemam dele. O sol não levanta todo dia sobre justos e injustos? Então uma pessoa pode receber muitas coisas de Deus e não estar pronto para ir para o céu, não poder entrar no céu ainda. O que faltam a essas pessoas? O problema é que elas tinham algumas coisas de Deus, mas Deus não tinha nada delas.
Eu não estou perguntando agora o quanto você tem de Deus, eu quero saber o quanto Deus tem de você. O quanto Deus já é Senhor da sua vida, o quanto que Ele é dono da sua vida. Você já deu 10% da sua vida a Deus? É pouco, hein? Já deu 20%? É pouco. Pastor, eu acho que eu já dei 99%. É pouco. Nós temos que dar 100% a Deus. Tudo é dele, tudo pertence a Ele. Nós não estamos aqui pelo nosso poder, nós existimos pelo poder de Deus. Nós somos quem somos porque Deus nos sustenta, nos guarda, nos ajuda. Deus, irmão, Deus me dá o ar para me respirar e também me ajuda a respirar. Deus cria em mim um apetite, porque graças a Deus eu tenho apetite para comer até fora de hora, que eu não devia estar comendo e como. Mas não é só isso, Deus dá o alimento de sobra para esse apetite que Ele me deu. Quão diferente é por aí, né? Tem pessoa que tem milhões de milhões, podia comprar qualquer coisa para comer e não tem apetite. Deus me deu apetite e me deu a comida, pronto. Nós vamos deixar de ser grato a Deus, louvar a Deus, bendizer a Deus? Eu vou reter alguma coisa para mim? Não, isso aqui é só meu, Deus não tem nada com isso. Isso aqui é meu, Senhor. Isso aqui é o meu departamento. Que departamento? Departamento, toda a minha vida tem que ser de Deus. Eu vim dele, eu pertenço a Ele. Eu sou um projeto dele. Eu sou o que sou porque Deus é Deus e Deus está na nossa vida. Você é o que você é porque Deus é grande. Então, quanto Deus tem de nós? Vamos terminar essa mensagem com essas perguntas. Naquele dia, será importante não apenas o que você recebeu de Deus, mas muito mais ainda o que Deus recebeu de você. Quanto da sua vida pertence a Deus? Você já entregou tudo? Não deixe que as pessoas ou as circunstâncias distanciem você da vontade de Deus. Seu compromisso tem que ser com Deus. Ah, não vou mais na igreja que minha família fala. Ah, eu não batizei ainda porque meu esposo não é crente ainda. Ah, eu não fiz isso por causa disso. Eu não fiz isso. Espera aí, o seu compromisso é com Deus ou com as pessoas? Quem de fato é o dono da sua vida? E quanto mais se adia ter um compromisso definitivo com Deus, mais as pessoas duvidam, não creem na sua fé, no Deus que você serve. Igual aquela irmã que o esposo não queria para a igreja, homem irado, beberrão. A irmã está preparando para ir para o culto e ele está virado esse dia, estava endemoniado, parece. E ele implicando com ela, diz: hoje você não vai na igreja. Ela disse: vou, estou arrumando para ir. Hoje é dia de culto, eu não falho os cultos, você sabe que eu não falho. Mas é chato demais, você com essa igreja sua e tal. Hoje você não vai. Não vou. Ele foi lá, pegou uma arminha de fogo que ele tinha, né? Porque os fracassados, os covardes, têm esses argumentos, né? Tenta coagir os outros na força, né? Pegou a arma, deu uma mexida nela, diz: olha, quer dizer para você uma coisa, se você for na igreja, olha aqui para você ver. Ela disse: você está me ameaçando? Porque eu vou para a igreja? Você tinha que agradecer a Deus. Você ainda está vivo porque eu oro todo dia por você. Deus ainda está te guardando ainda para que você converta. Cala a boca, senão eu te dou um tiro. Ela disse: olha, sabe de uma coisa? Se você der um tiro em mim, eu vou para o céu. Se você não der o tiro, até logo que eu estou indo para a igreja. E o homem ficou com a boca aberta lá e depois foi atrás dela para a igreja. Diz: essa mulher crê num Deus forte, grande mesmo. Eu vou ter que ser crente, eu tenho que dar a mão palmatória, eu vou ter que seguir minha esposa agora. Não é ela não pode seguir um beberrão, né? Feliz é o homem, né, que segue uma esposa cristã. Graças a Deus, é melhor seguir mesmo uma esposa cristã, porque ela sabe para onde vai. A entregar a vida a Deus. Terminando essa mensagem, eu digo para vocês as seguintes palavras. João disse: amados, agora somos filhos de Deus. João não diz assim: nós seremos.
O verbo está no presente. Somos filhos agora, nesse exato momento. Nós somos filhos de Deus. O diabo fica irado com isso. Sabe de uma coisa, irmão? O diabo não pode roubar de você as bênçãos, as promessas, as palavras de Deus. Ele não pode roubar. Ele não pode te roubar essa certeza, essa bênção de que você hoje é filho de Deus. Mas ele fica tentando te roubar a convicção. Eu disse que eu não podia roubar a certeza. Ele tenta roubar a certeza. Na realidade, as palavras não saíram bem corretas. Ele tenta roubar a certeza. Porque nós somos filhos de Deus. E João escreve a sua carta exatamente para deixar bem claro quem somos nós. João diz: somos filhos de Deus. E somos agora. Não vamos ser no futuro. Nós somos hoje. E olha bem, Deus, sabendo que nós teríamos que ter uma comunhão de olho no olho com Ele, com Jesus, Ele nos mandou o Espírito Santo. E para que o Espírito Santo veio? A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus veio para que nós pudéssemos ter uma relação confortável de filhos. E a Bíblia diz: porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Eu não sabia, eu não conseguia, eu não tinha jeito para isso, mas hoje tenho. O Espírito Santo entrou na minha vida e eu posso chamar Deus de meu papai querido. E um papai querido, você olha nos olhos tranquilamente. Meu papai querido, meu paizinho celestial. Abba, Pai, é chamando Deus de pai duas vezes. Papai. Abba era aramaico. Pater, grego. Pater, papai. Nós podemos chamar Deus de papai querido. Amizade, intimidade. E a Bíblia ainda diz que por conta desta obra do Espírito Santo em nossa vida, Deus nos fez herdeiros dele e de Cristo, e tudo é nosso, tudo pertence a nós. Deus já nos deu todas as suas grandes promessas. Aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-nos irrepreensíveis com alegria perante Ele em sua glória. Nós não vamos ficar confundidos, não ficamos desesperados, não ficaremos amedrontados com a vinda de Cristo. A Bíblia diz que Ele é poderoso para nos guardar e nos apresentar irrepreensíveis e cheios de alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém? Vamos ficar de pé. Deus está te guardando para você um dia olhar para Jesus nos olhos e não ter nenhum receio, não sentir nenhum constrangimento. Pelo contrário, adorar a Ele e dizer: obrigado, Senhor. Eu que fui um grande pecador, uma grande pecadora, estava tão distante do céu, agora estou tendo essa amizade com o Senhor, estou confortado na Tua presença. O Espírito Santo realmente me ensinou a chamar o Senhor de meu papai querido, meu papai do céu. Eu estou bem na Sua presença, Jesus. Dá pra gente morar nas mansões celestiais e estarmos olhando um para o outro todos os dias. Não existe nenhuma divergência entre eu e o Senhor. Não existe nenhuma incompatibilidade. Nós temos que ser um em Cristo, irmãos. Cristo quer ser um em nós. Ele disse: eu em vós, vós em mim. Paulo escreveu: Cristo em vós, esperança da glória. Eu quero concluir convidando aqueles que nesse momento querem uma oração específica para essa experiência de comunhão com Jesus. Jesus não pode ser apenas um nome na sua vida, não pode ser apenas uma história. Ele tem que ser um Deus presente, um Pai presente. Talvez alguém esteja precisando de abrir o coração. Vem à frente, nós vamos orar por você, nós vamos interceder pela sua vida. O Senhor te trouxe hoje aqui para avaliar muita coisa. Eu tenho certeza, enquanto eu estava tentando transmitir algo de Deus para você, o Espírito Santo estava falando outras coisas que talvez eu não consiga nunca falar, mas Ele falou com você. E se Ele falou, você ouviu. E se você ouviu, está na hora agora de dar uma resposta.
Diga que eis-me aqui, Senhor. É isso que eu quero, é isso que eu preciso. Vamos orar. Senhor Deus, Todo-Poderoso Pai, nós clamamos a Ti nesta hora, Senhor, por todos os Teus filhos e filhas que o Senhor reuniu neste lugar para este grande momento, Senhor. Obrigado, meu Pai Celestial, a Sua grandeza, a Sua misericórdia, a Sua bondade é que nos sustenta. Nós entregamos hoje um pouco mais da nosso querer, do nosso decidir. Queremos entregar tudo, Senhor, que o Senhor possa sondar a nossa vida, para escutar nosso coração, vasculhar, Senhor, todos os recônditos da nossa alma e tomar posse de nossa vida inteira. Louvado seja Teu nome, porque Tu estás voltando, e naquele dia nós queremos olhar nos Teus olhos, queremos ver a Tua face, queremos contemplar a Tua grandeza, a Tua beleza, a Tua sabedoria. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós oramos para que este povo, Senhor, seja um povo forte, cheio do Espírito Santo, cheio de convicção, cheio de certezas, e que acima de tudo, Senhor, este seja o povo que vai morar no céu, vai viver eternamente, desfrutando das Tuas promessas e bênçãos. Obrigado, meu Pai Celestial. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, que nos ensina a chamar Deus de Papai querido. Obrigado, Senhor. Nós rendemos diante de Ti, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Tudo, Senhor, tudo. O Senhor é digno de tudo. O Senhor é digno do melhor da nossa vida, do melhor de nossos dons, talentos. O Senhor é digno de tudo melhor, e ainda não podemos fazer tanto, porque o Senhor merece ainda muito mais. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos.